Olá Brasil, chegando aqui com vocês com um tema de muita importância e de ajuda, né? Eu quero falar hoje sobre ansiedade, isso mesmo. E a pergunta que eu faço é: o cristão pode ter ansiedade? Essa pergunta eu vou responder no finalzinho do vídeo, tá certo? Vamos para um texto da palavra, mas antes eu queria pedir para você dar o teu like, assinar o canal, aí tem inscrever-se, esse nomezinho vermelho. Você dá inscrever-se e também ativa as notificações, porque aqui eu trago sempre conteúdo de desenvolvimento pessoal, psicologia e também oração e palavra de Deus, claro, para ajudar, claro, as pessoas, tá bom? Vamos para a palavra. Aqui em 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade, geralmente, ela se manifesta, todo mundo tem ansiedade, viu pessoal? Logo para dizer, eu sei logo, eu já estou respondendo a pergunta, né? Todo mundo tem ansiedade. Eu tenho ansiedade, você tem, todo mundo tem. Agora, quando é que ela se manifesta mesmo? É quando você está sob pressão na família, pressão na sociedade, pressão na área financeira, muitas vezes também na saúde e coisas assim desse tipo, tá certo? Então, ela se manifesta em várias situações da nossa vida, tá? Então, isso é normal, tá? Agora, quando a ansiedade ela se torna letárgica, ela se torna aguda, aí, claro, você vai ter que descobrir, claro, e procurar ajuda. Então, o nosso coração ele fica acelerado, né? O batimento cardíaco geralmente ele aumenta, não é? Teve uma época que eu tive uma crise de ansiedade muito forte, eu cheguei a ouvir meu coração, é terrível isso mesmo. O meu coração ele se acelerou absurdamente, eu coloquei a mão no meu coração e sentia, né? O coração batendo muito forte, de uma forma tal que isso não é conversa, eu ouvia, chegava a ouvir o meu coração. Quando ela se torna assim, algo assim contínuo na nossa vida, né? Pode ser muitas situações aí que estejam acumuladas na nossa vida, né? Ou seja, a ansiedade presente em relação a uma situação que está acontecendo agora, aqui e agora, é uma situação. E a ansiedade, quando ela tem referências com o nosso passado, já é outra história, já é outra. Então, pessoal, vamos para as dicas. Organizar nossas coisas, né? Nós somos muito desorganizados muitas vezes. Então, a falta de organização de uma forma geral, na vida pessoal, na vida financeira, na vida profissional, nos nossos relacionamentos com a nossa família, a desorganização do tempo, tudo isso traz transtornos no nosso emocional e leva, claro, a gente ter essa situação aí de ansiedade, tá certo? Muitas vezes é importante a gente parar e organizar a nossa vida. A vida desorganizada de uma forma, num contexto geral, traz a ansiedade. Para onde você olha, você está ansioso. O guarda-roupa está desorganizado, traz ansiedade. O quarto bagunçado traz ansiedade. A vida como um todo, toda desorganizada, isso traz ansiedade. A organização traz as coisas para os seus devidos lugares e você fica tranquilo, ok? É muito importante a pessoa olhar para dentro de si e ver, né? E analisar e estudar o seu comportamento. Poxa, por que eu estou ansioso? Qual a causa? Qual o motivo? Essas perguntas ajudam muito a gente, entende? É muito importante você fazer essa pergunta, porque às vezes a ansiedade ela vem por coisas pequenas, insignificantes, entende? E é importante você descobrir a causa. Poxa, parar um pouco, entende? Geralmente a gente não para, a gente vai levando a vida como se fosse uma corrida. Quando você para, você pensa, raciocina, você faz uma introspecção, entende? Aí você vai descobrir as causas. Poxa, eu estou assim por causa disso, por causa daquilo. Às vezes são coisas mínimas que deixam o nervo à flor da pele, a ansiedade em alta. É muito importante você fazer você ter esse autoconhecimento de si. Já foi feito um estudo que as pessoas que têm muita ansiedade, elas não controlam a respiração, elas prendem a respiração. E aquilo ali leva a um estado ansioso, né? Às vezes não tem causa, mas ela não aprendeu a respirar, e você não saber respirar corretamente pode trazer, claro, a ansiedade, entendeu? Então é muito importante você saber inspirar e expirar lentamente quando você estiver muito ansioso. Não procurar resolver questões
tipo conflituosas quando você está ansioso, tipo no teu relacionamento pessoal, entende? Tipo com a tua família, tá? Tipo com o banco, se você tiver alguma pendência no banco, coisa assim desse tipo. Isso aplica tudo na nossa vida. Quando você está ansioso, acho que o primo do ansioso é o nervosismo, né? Então você tem que parar um pouco e você tem que maturar, entende? Para você não tomar decisões, certo? Porque geralmente as pessoas, quando tomam decisões nesse estado, elas não tomam decisões assertivas. A maioria das suas decisões, elas são desencadeadoras, ou seja, a pessoa não tem êxito nas suas decisões quando ela está muito ansiosa. Então, para você controlar esse nível de ansiedade, é importante você recorrer a uma respiração profunda, você recorrer à meditação, né? Para nós que somos cristãos, é muito importante meditar na palavra, é muito importante aplicar esse versículo, né? Lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Mateus 11, 20 e 28 eu gosto muito desse versículo, eu amo esse versículo, quando eu estou aperreado, eu medito nesse versículo, né? Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Eu me pego muito a esses dois versículos, 1 Pedro 5,7 e Mateus 11, 28, né? Então, outra coisa muito importante é o Salmo 40. Esse salmo aí é complicado, porque o povo, quando está ansioso, quer tudo rápido. Mas ele diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É muito importante você recorrer, claro, para a gente que é cristão, né, pessoal? Recorrer à palavra para ela justamente falar ao nosso espírito e a nossa alma, ela se aquietar. Tem um versículo que diz assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Isso mesmo. Então tem momentos que a nossa alma ela está turbada, desequilibrada, perturbada, entende? É como se a gente estivesse fora do eixo. Então a palavra traz você para o eixo, ela traz equilíbrio, paz interior, entende? Isso é muito importante nesses momentos de crises de ansiedade. A gente tem que desconfiar dos nossos pensamentos, né? Porque os nossos pensamentos muitas vezes eles levam ao sofrimento por antecipação, né? Ou seja, esse sofrimento por antecipação está justamente ligado à ansiedade, né? Ou seja, os nossos pensamentos muitas vezes ele diz algo que não é a realidade, entende? E aí você viaja na maionese. Tipo, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que isso aí em todas as áreas da vida, viu pessoal? Vamos supor que você teve um conflito no seu relacionamento, um conflito que você teve. Aí você já sofre por antecipação, aquilo já gera ansiedade, porque você teve um conflito, um confronto, coisa assim desse tipo, e aí você já diz: poxa, eu vou me divorciar, poxa, eu vou me separar, entende? Aí começam os seus pensamentos, então duvide dos seus pensamentos. Entende? Seu pensamento quer levar você para um nível, você tem que trazer o seu pensamento para outro nível. É tipo assim, por exemplo, você vai ao médico, não é? O médico lhe diagnosticou, você pegou uma receita médica e você vai tomar aquele remédio, mas o pensamento ele pode viajar na maionese, pode dizer: ó, você está com outra doença, essa doença vai gerar outro tipo de doença. E tudo isso vai gerando ansiedade na pessoa. Então, por isso que é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, porque pensamentos levam a sentimentos, e sentimentos levam a ações, levam a atitudes, entende? Tudo que comanda o nosso corpo, é claro, a nossa cabeça que controla, entende? Então é muito importante você vigiar os pensamentos. Às vezes tem uma pedrinha no seu caminho, você vê uma montanha. Uma coisa fundamental também é a alimentação, né? A nossa alimentação. Muitas vezes estão faltando certas vitaminas, eu não sou médico, aí não sei explicar bem direito isso aí, mas eu gosto de ler um pouco, né? Aí o que acontece? Muitas vezes está faltando um tipo de uma vitamina, por exemplo, vitamina D, vitamina B, entende? Alguma coisa desse tipo. Não sou médico, tá? Não estou dizendo para você tomar vitamina B e D, você tem que ir ao médico para saber, entende? Mas quando o nosso organismo está com deficiência de certos minerais ou vitaminas, a tendência é haver um desequilíbrio, claro, no organismo, e muitas pessoas, às vezes é uma coisa tão simples, não é?
e aquilo se desencadeia justamente por falta dessa situação. Porque a alimentação ela produz, claro, todo esse tipo de suplementos. No entanto, você pode estar com alguma coisa, né, faltando no seu organismo. Outra coisa muito importante é o exercício físico, atividades físicas. É você sair da sua zona de conforto, né? Ou seja, você tem que, aí exige de você atitude, claro, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que se esforçar. Se você não quer fazer, por exemplo, uma academia, você tem várias outras opções. Você pode fazer uma caminhada 3 vezes por semana, isso aí alivia muito, né? E libera, eu não sei bem dizer se é endorfina, né? Mas é uma substância que se libera para o cérebro, que vai lhe dar uma sensação de bem-estar, claro, combatendo aquela sensação de mal-estar provocado, claro, pela ansiedade. Nesse estado, pessoal, é muito importante você encontrar um hobby, né? Ou seja, tem pessoas que você tem que encontrar, ou você tem que fazer o que você gosta. Você tem que ocupar o seu tempo com algo que lhe dê prazer, né? Por exemplo, eu tenho um prazer em falar, em ensinar, em ler, em pesquisar. Eu me sinto prazer nisso, não é? Então você tem que ver o que é que lhe dá prazer, entende? O que lhe dá alegria, entende? O que faz com que você equilibre essa sensação ruim com uma sensação boa, entende? Então, aí você tem que descobrir o que é que você... Música, né? Sei lá, ler, sei lá, um filme e tal, sobre, enfim, etc. Você tem que procurar alguma coisa que é para você ocupar sua mente com algo que lhe dê prazer, entende? Isso é muito importante. Muitas pessoas, né, quando elas estão nesse estado de ansiedade crônica, não é? Ou não crônica, ou aquela ansiedade normal que todo mundo tem, certo? Procura muito tabagismo, elas fumam muito, né? Tentando aliviar aquele estado. Só que para aliviar aquele estado ela podia usar ou se utilizar de um meio que fizesse bem para a sua saúde, entende? Então ela está usando um meio para aliviar a ansiedade que na verdade é uma ilusão, uma fantasia, entende? Porque na verdade ela tem um alívio momentâneo, depois volta. Tem pessoas que, por exemplo, utilizam álcool, né? Utilizam álcool para aliviar aquele estado de ansiedade. Tudo é ilusão, né? É ilusão. Aí você tem que se conscientizar que você está numa ilusão, né? Não vai resolver a raiz, o problema, não vai resolver. Outros procuram, claro, tóxicos, né? Substâncias tóxicas, né? Fortíssimas, tá certo, pessoal? Para fugir daquele estado de realidade que ele está vivendo, mas também não resolve. É um estado, é uma fuga que você está tendo, que não vai resolver o seu problema e vai lhe prejudicar e vai levar você cada vez mais a uma decadência emocional, tá certo? Então, tudo isso aí são, digamos assim, muletas, fugas que não vão resolver a raiz da situação, né? Então, muitas vezes é uma situação simples, pode ser resolvida com outras atitudes, mas você está percorrendo outros caminhos que vai agravar mais ainda a situação, não é? E muitas pessoas não entendem, não sabem disso e estão indo por um caminho, como se diz a história, piora, né? Não vai melhorar você usando esse tipo de fuga. Uma coisa muito importante é a meditação, no caso. Eu, quando estou ansioso, eu medito muito na palavra de Deus, tá? Eu procuro me conectar a momentos bons, procuro resgatar a memória, coisas boas, procuro resgatar o futuro, projetos bons, procuro sempre ocupar a mente com coisas boas, entende? Outra coisa muito importante, pessoal, para você controlar a ansiedade é você vigiar o seu sono. Agora tem aquelas pessoas que dormem 3 horas, 4 horas por noite, né? O ideal é 8 horas. Já tem gente inventando aí que tem que dormir 4 horas por noite. Não, isso aí não cola não. Isso aí você pode dormir 4, mas não vai compensar, tá certo, pessoal? Então é muito importante aquela questão do sono, né? Inclusive eu até vou me corrigir nisso, né? Dr. Laí Ribeiro, pegando aqui uma fala dele, ele fala muito, ele é um especialista, né? Um dos homens que mais conhece comportamento humano e, enfim, resumindo, né?
Não é a questão, a gente dorme com o celular de lado, né? Eu, no caso, eu uso o celular, boto o despertador no celular, tudo mais aquela coisa, deixo no silencioso, mas eu vou substituir, eu vou botar um despertador. Porque tudo isso você fica conectado, entende? Entende, pessoal? E isso é ruim para a saúde. O ideal é você deixar o seu celular longe da sua cama e ter um ambiente para dormir também apropriado, sem televisão no quarto, sem videogame, sem coisa assim desse tipo. Infelizmente, muitas pessoas elas têm esses costumes, mas não são bons para a saúde mental, né? E principalmente para quem está com esse problema de ansiedade. E em último lugar aqui, pessoal, você procurar um psicólogo, um psiquiatra e responder na pergunta: o cristão tem ansiedade? Claro, sim, o cristão tem ansiedade, sim, não é? Nós observamos, eu sempre procuro trazer conteúdo aqui nessa área, porque a gente lamenta muito, né? 2019, 2020, quantos pastores, eu sou pastor, né? Quantos pastores não tiraram a sua vida, não é? Se suicidaram, foram diagnosticar depois e foram ver que realmente o resultado era uma depressão profunda, uma ansiedade incontrolável, não é? Coisas assim desse tipo, entende, pessoal? Então o cristão está sujeito sim a ter esses problemas almáticos, né? Ansiedade, essas coisas, né? Ansiedade de uma forma normal todo mundo tem, né? É até necessário, porque acho que é um mecanismo de defesa muitas vezes, né? Mas a ansiedade crônica ela é prejudicial ao ser humano de uma forma geral, né? Em relacionamento com a família, com os amigos, no trabalho, tudo, produz menos, né? E tudo isso, tá bom? Então vamos ficar por aqui, vamos orar por você que tem esse problema. Ela é controlável, sim. Nós temos muitas coisas a nosso favor, temos a palavra de Deus, o Espírito Santo, Jesus, temos, enfim, muitas coisas a nosso favor, pessoal, tá certo? Agora isso aí tudo é uma questão de fé, não é uma questão, né? É uma questão de fé, tá certo? Mas isso não anula, claro, né? Você buscar um médico, ajuda, enfim, isso não anula não, tá certo? Então, vamos orar. Debaixo dessa palavra, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Vamos orar debaixo dessa palavra. E orar debaixo da palavra de Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor Jesus, nós queremos colocar agora todas as pessoas que têm, Senhor, esses sintomas, que têm esses problemas, esses conflitos, carregam esse peso, essa angústia, essa amargura. Meu Deus, carregam, Senhor, essa síndrome da ansiedade. Meu Deus, que a Tua palavra ela possa nos fortalecer, possa nos sarar, possa, Senhor, fazer milagres na nossa vida. Tira de nós, Senhor, as cargas, as preocupações exacerbadas. Tira de nós, Senhor, todo tipo de situação que traz desequilíbrios psíquicos, meu Deus, emocionais e que repercute, meu Deus, na nossa saúde como um todo, meu Pai. Sara os nossos sentimentos, sara a nossa mente, a nossa alma. Eu te peço, ajuda-nos a entregar e confiar em Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor tem cuidado de nós. Jesus recebe nossos fardos. Eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Tá bom? Compartilhe esse vídeo para ajudar alguém. Se você tem sintoma, com certeza acredite, Deus está com você nesses momentos difíceis. Tá certo? Então se policie, tá? Porque com certeza a vitória chegou até você. Cabe a você abrir o seu coração e recebê-la. Tá bom? Se você precisar, claro, de uma ajuda médica, de um especialista, não vá se envergonhar não, viu? Não vá não, porque eu já vi pessoas que, tipo assim, a religiosidade é uma maior ignorância, o diabo usa isso, né? Tem pessoas que dizem, eu ia um psicólogo, eu ia um psiquiatra. Não, eu sou crente em Deus, né? Olhe, abra os olhos, tá certo? Se você precisar, desça do cavalo, como diz o povo, do orgulho, da prepotência, tá certo? Seja humilde e procure ajuda e, claro, procure ser uma pessoa melhor. Vou ficando por aqui, vou deixar o link do meu livro aqui embaixo, Superação. Vou ficando por aqui.
beijo no coração de vocês. E a gente se vê.